Bem, para quem ainda está meio perdido no calendário, lembrando que na semana que vem é a nossa prova. Então, dia 27, no horário da aula, então já temos aí nossa prova. Então, não esqueçam, tá? Semana que vem, semana de prova, horário da aula, prova, e é isso. Não esqueçam. Então, vamos dar continuidade. Diga, Thiago, estou ouvindo você. Ô, professor, boa noite. Boa Deixa eu noite. te fazer uma perguntinha rapidinho. Eu recebi um e-mail seu falando sobre o retorno da nota, né? Da avaliação que a gente fez na semana passada. Sim, Aquela avaliação valeu 1.000 pontos, não é sim. isso? Mas não era 200 de engajamento, mais 800? Ou mudou? 200 de engajamento, não utiliza esse tipo de É pontuação. porque os professores estavam dizendo que estavam dando 200, eu acho, de engajamento. Acho que você até Não, se falou, você acho. notar, se você notar, não sei se no seu tava, Thiago, tinham 600 lá que eu coloquei, botei até o triplo Isso, foi desses isso. 200. Então, como eu ainda não corrigi, estou corrigindo, né, porque eu estou com mais de 300 trabalhos sendo corrigidos manualmente de várias perguntas, de farmaco, sistema nervoso, neuroanátomo, fisiologia, ainda não lancei as notas, você só está vendo lá o parcial anterior. Então, como eu respondi, inclusive, para alguns colegas seus, ainda vou postar a nota não está postada, não está finalizada. Então aquele valor ainda vai ser alterado, então. Não. É porque, inclusive, o que que acontece? Vamos dizer, teve gente que tirou lá, vamos dizer assim, fui generoso, vamos colocar dessa maneira. Alguns sabem que tiraram 500, por exemplo. Eu já tinha colocado 600, não editei, deixei lá os 100. Mas é óbvio, quem tirou seus 1.000, quem tirou seus 900, certamente eu vou fazer as edições em função disso aí, Thiago. Então, aí deve ser o seu caso, talvez. Então, com isso, obviamente, eu não vou deixar apenas os 600. É porque eu vou fazer tudo um pacote só. Porque se eu for parando nota por não, corrijo e Ah, edito, dá muito trabalho, ainda mais com AVA. Entendeu? Prefiro entendi. corrigir tudo e lanço. Então, acredito, Thiago, até. Porque eu estou, inclusive, coincidência, eu estou no meio de farmacologia. São 19 formulários em farmaco, já estou lá no 11º. Estou acabando de corrigir eles, aí depois tem as notas. E com isso, o que, que vai acontecer? Você recebe, é claro, um relatório, o líder, não, vamos dizer Isso. assim, a matriz, quem mandou, o e-mail matriz, vamos colocar dessa maneira, quem mandou recebe a nota, mas é óbvio, quem tiver com um pouco mais vai receber um pouco mais em função disso aí. Seria isso. Tá bom, Tá, Thiago? né? Só me dá um Como eu tempinho. entrei agora na faculdade, eu estou ainda me adaptando ao Ah, não, sistema. tranquilo, relaxa. Também Viu? é É porque por isso que é eu um monte quis de gente perguntando perguntar. também um monte de coisa, eu fico meio agitado, é só isso. Gente me mandando, gente também que eu puxei a orelha, me mandou e-mail pro meu e-mail particular, não gosto, achou meu e-mail lá no meu Lattes, não gosto, falei, favor, mandar para marcos.abraão@croton.com.br, é ali que eu discuto até qualquer discussão acadêmica, qualquer conversa acadêmica, até é bom para vocês, respalda vocês, até eventualidades futuramente, qualquer coisa. É melhor que fique registrado até no Abraão do que ficar registrado no meu Gmail. Aí, então, é claro, quem mandou, bloqueei, respondi, bloqueei e pronto. E aí conversa comigo no Marcos.abraão. Tá bom, Valeu, professor? Thiago. Obrigado. Mas Valeu, qualquer obrigado. dúvida, estou aqui à disposição. Tá Relaxa. bom. É assim Muito mesmo. obrigado. Ah, das ordens. Vamos lá, meninos, vamos trabalhar. Então, já sabe, até aproveitando o gancho do Thiago, ali não está a nota real. Se vocês receberam o relatório ou o e-mail que enviou o material, não tem uma nota real, tá bom? Então, com isso, é óbvio, quem tirou mais vai receber ainda mais os pontos aí. Que é claro, só coloquei 600, outra atualização, digamos. Quem tirou os 1.000, falta 400. Mas eu deixo para fazer tudo no final. Então eu vou editar tudo isso aí. Como a gente já está com prazo, fica tranquilo, tá bom? Então vamos nessa. E daí, professor? Tá fácil demais esse assunto. Voltamos aqui à nossa casa, né? Pois é. Teams aqui é mais fácil de lidar Professor, com eu não ele. vi agora na aula. Não sei se o senhor já comentou sobre. Tem alguma previsão para outra aula presencial? Tem. Quem tá falando comigo, por favor? Elisa, Opa, Elisa. Boa noite, tudo bem? tudo bem? Vamos lá. Boa Tem noite. sim. Tá pertinho, 25 de outubro. Ixi, professor, Exatamente. 25 de outubro terrível. ainda. Nossa. A gente, só, a gente voltando e com fé em Deus não vai ser na sala 18, você pode estar certo disso. Nem na sala. Ah, dona Elisa, você pode estar certa disso. Não, na sala 18, nem pensar.
Então já aprendi minha lição. Mas, voltando, vamos lá. Dia 25 de outubro é a próxima e a última vai ser 29 de novembro, Elisa. Registrado? Pronto, registrado. Então, Certo. prontinho. Então vamos para cá, que a gente já tem coisa para falar e fechar aquele bloco. A gente estava lá do Teams, resolveu ter uma revolta. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui no pré-clínico. Pronto. Deixa eu só abrir aqui e ver se vocês estão enxergando. Vamos. Abrindo aqui. Tiago, Elisa, meninos, estão vendo o slide? Tudo bem? Sim, Tá, professor. tudo certinho. Bacana. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar. Como eu disse a vocês, só repassando, vamos agora mais tranquilos, né? O nosso agora de casa de novo. O que é que acontece? Esses eventos todos em função exatamente dessa abordagem que a própria indústria farmacêutica faz no mercado. Nós temos aí uma indústria bilionária, né, vamos chamar dessa maneira, em busca, obviamente, de tecnologias e de aperfeiçoamentos, obviamente, de fármacos dos mais variados níveis. E, é claro, isso faz com que a gente tenha necessidade também de ter um sistema muito criterioso. Então, a ideia de você ter eventos pré-clínicos, clínicos, que, inclusive, vamos ver hoje, fase 1, fase 2, 3 e 4, as famosas, né, que avaliam esses fármacos antes de serem liberados para consumo, é essencial e prescindível a monitoramento feito pelos senhores, né? Vocês mesmos. Mas espera aí, deixa eu só ver aqui uma coisa, né? Agora eu fico lembrando da voz de vocês. Tá gravando, professor? Pois é, tá gravando, tá tudo bacana aqui. Tudo certinho, vamos lá, cadê? Tudo certo. Então, como eu estava dizendo, o que acontece, crianças? Yasmin, sua câmera tá ligada. Tá saindo correndo aí, Yasmin. Boa noite, Yasmin. Então, como eu estava dizendo, vamos lá. Ai, desculpa, professor. Boa noite. Nada, não. Eu acho que, ao contrário, Yasmin, devia ficar ligado. Mas tudo bem, não vou obrigar vocês. Sintam-se à vontade. Estando aqui, tá tudo bacana, tá bom? Ligado, desligado, como quiser. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, essa indústria bilionária, que é a indústria farmacêutica, ela faz com que você tenha, certamente, o quê? Vamos dizer dessa maneira, uma necessidade de ser também monitorada. E como eu disse, é o papel de vocês, meninos, vocês futuros farmacêuticos, exatamente ter esse papel de avaliação, a própria farmacovigilância trata disso. Ou seja, a nossa casa aqui, o próprio evento, a própria instituição que chamamos de Anvisa. Como eu disse a vocês e volto a repetir, uma das melhores do mundo, vocês podem dar certo disso. Na questão é certamente de avaliação e criteriosidade em cima dessas indústrias. Isso faz com que você tenha o quê? Os chamados eventos pré-clínicos, porque, é claro, você vai ter o quê? A avaliação farmacológica dos futuros candidatos, certamente, a essas drogas que vão estar no organismo. Então, isso é imprescindível, essencial, meninos e meninas, que você tenha, certamente, tanto a identificação, vamos dizer assim, dos efeitos do futuro candidato à droga, vamos dizer assim, a objeto de estudo, tá? A qual vai ser empregada nos indivíduos, e, é claro, os eventos toxicológicos para isso aí. Ou seja, todos os riscos têm que ser avaliados. Só um minutinho, meninos. Então, como eu estava dizendo, esses eventos exatamente pré-clínicos, as primeiras avaliações, são essenciais, imprescindíveis, para que vocês tenham, certamente, tá, essa questão de ótica. Ótica na qual é primordial nós temos o quê? Fármacos, os quais sejam eficientes no organismo e certamente com baixos riscos, certamente de toxicidade, de qualquer evento, efeito adverso ou qualquer coisa em relação a isso. Eu até queria até aproveitar o gancho de vocês, que eu notei que foi vamos chamar assim, foi uma certa constância. Eu não sei de onde é que vocês tiraram aquilo, mas eu notei nos formulários que não estava bem clara essa coisa do efeito adverso. Lembre sempre que efeito adverso, tá? É exatamente efeitos os quais são efeitos inesperados. E acabam sendo, até pelo próprio nome, efeito adverso. São efeitos também que podem acontecer.
Ah, professor, mas eu não espero sempre que o fármaco tenha um efeito positivo, tenha um efeito exatamente no qual ele se propõe? Sim, se é um analgésico, analgesia, se é, obviamente, um anestésico, anestesia, isso é óbvio, né? Mas é claro, mesmo tendo alguma outra coisa que ele possa causar, algum distúrbio orgânico, ele não deixa de ser um efeito. Então, acho que isso eu notei, até pela constância de repetições de respostas, que isso não estava claro na cabecinha de vocês. E eu acho que é importante isso ficar. Lembre-se também que, mesmo assim, tanto que vocês estudam o quê? Toxicologia. Toxicologia, o quê? É uma forma de efeito. Porque é exatamente por isso que tem o quê? Riscos identificados. Riscos identificados não deixam de ser um tipo de efeito negativo, né, deletério, como você queira chamar, mas são efeitos, tá bom? É claro, sempre esperamos que seja o melhor para o paciente, mas isso pode acontecer? Pode. Após estudos clínicos? Pode. Tanto que a gente comentou alguns exemplos aí até na aula anterior. Então, isso eu acho que tem que sempre ficar bem claro, tá, menino? Nunca tire isso do campo de visão de vocês, vamos chamar assim. Efeitos, certamente, eu espero os efeitos positivos, os efeitos farmacológicos, porém, os efeitos também negativos também estão nesse grupo de efeitos. Mas é claro, efeitos os quais você espera que seu paciente não venha a ter futuramente. E daí? Com essa ideia, vamos continuar? Aí, o negócio travou aqui, pronto. Você necessita certamente o quê? A questão de vários eventos, é claro, de avaliação. E, é claro, temos o quê? Várias instituições que cuidam disso aí. Por exemplo, instituições americanas, como chamada o Investigational New Drugs, que exatamente é o que seria um departamento da nossa própria Anvisa, o Clinical Trial, tá bom? Que exatamente que são testes clínicos, tá? De exceção, Clinical Trial Exception, que é do Reino Unido, e o próprio Clinical Trial Authorization, que é um outro também, uma outra via, mas só que australiana, são os principais no mundo, são exatamente o que a Anvisa tem em um dos seus departamentos. Então, ele consegue também avaliar e testar esses eventos, tá bom, né? Analisar os dados em cima disso aí. Eu até expliquei que, por isso que vocês escutaram tanto essa coisa em relação à própria vacina, que se precisa dos estudos clínicos, que não dá para liberar, que vai se fazer restrições, que vai se segurar. E por quê? É importante você saber o que aconteceu com os pacientes testados. Não pode soltar nada, não importa. Se a gente esteja falando de vacina ou analgésica, quer que seja, qualquer droga dispensada à população tem que ser devidamente monitorada e controlada e rastreada. E é claro, não pode se ter um controle, um descontrole disso aí. Por isso, essas instituições. Isso faz com que você também tenha o quê? Nesses testes pré-clínicos, uma série, digamos assim, de necessidades, tá bom? Porque, como eu disse a vocês, garantir, por exemplo, a própria alta qualidade da produção. Porque as etapas de produção, você tem que ter o quê? Primeiro ponto, como seria muito bem a questão dos testes de segurança, tanto em modelos animais, na própria bancada, bancos de células, se for o caso, ou, é claro, certamente em humanos, tá bom? Nos níveis mais avançados, você tem certamente uma avaliação inicial disso aí. Vocês vão notar que depois eu ainda vou falar disso, desses testes, tá bom? Que existe uma diferença quando a gente vai falar de testes, né, nas fases 1, 2, 3. Ainda vou citar isso aí, meninos. E é claro, o estudo toxicológico vem em paralelo, vem exatamente pareando com isso aí. Por quê? Eu tenho que saber o que a dose digamos assim, vamos dizer assim, limítrofe, para que não haja exatamente nenhum evento de impacto certamente negativo nesses pacientes. E é claro, documentação muito bem estruturada disso aí. Então, por esse motivo é que vocês notam que houve essa cobrança, vocês acompanharam bem isso de perto, o que a Anvisa estava fazendo e outras agências fizeram, inclusive, o FDA americano, vários deles, cobrando esses testes clínicos, cobrando essas etapas pré-clínicas, para saber como foram a questão desses eventos dados para essas novas componentes aí que iriam ser inseridos no contexto da fisiologia humana. Bem, e o que seria agora chamado estudo clínico em si? Tá? Você tem uma série, em primeiro lugar, de vários aspectos legais. E, é claro, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que basear isso numa lei, basear isso exatamente.
tá? Você vai ver que a gente vai falar muito em leis, muito exatamente o quê? Em respaldo técnico para isso aí, um respaldo jurídico, até antes do técnico tem um respaldo jurídico nisso. Ah, mas por quê, professor? Porque, pense em uma coisa, garotos, você vai estar usando protocolos de teste. Não é simplesmente vocês ou eu chegar lá e dizer, eu quero ser imunizado, eu quero participar do grupo de teste. Não, isso não é feito assim. Isso é feito através de quê? Diante de tudo, teste nesses pacientes que vão entrar para os grupos de avaliação. Uma série de aspectos legais tem que ser feitos. Eu acho que vocês talvez tenham ouvido falar na questão dos chamados termos de consentimento livres e esclarecidos, que a gente leva uma sigla chamada TCLE. Esse TCLE é muito importante, porque o que acontece? Ali é onde o paciente ele assina que está assumindo exatamente o quê? A questão assume exatamente como participante dos eventos de teste. E é claro, há um monitoramento disso? Há todo um monitoramento disso. As chamadas comissões exatamente científicas que fazem o monitoramento disso aí, inclusive, para poder liberar que seja garantido o respeito aos critérios éticos, tá bom? Junto a esses pacientes, isso também é garantido. Juridicamente, há todo um respaldo. Eles não estão simplesmente chegam lá no laboratório, vão entrando nos grupos e pronto. Não é assim. Então, há um critério clínico, certamente, de avaliações de bancada, testes, dosagens, tá bom, meninos? Mas também há um critério jurídico, que tem que haver, né? Porque vai que acontece um evento deletério, o cara morre, ou sofre alguma sequela irreversível, e de repente não tem ninguém para apoiar. Simplesmente ele teve lá, aconteceu, vai dizer, sinto muito. Não, não é assim. Então as coisas não correm dessa maneira. Então você vai ter exatamente, vamos dizer assim, parâmetros internacionais, tá bom? Então, com isso, garantindo certamente essa questão de avaliar os protocolos, como serão esses protocolos, se obedece à ética para realizar esses testes, certamente, e a questão é exatamente garantir, como eu estou falando aqui embaixo, ó, o direito dos voluntários, para utilizar o teste e, é claro, ter todo o respaldo em virtude disso aí. Tudo certo até aí? Alguma perguntinha? Tudo bem? Eu estou bebendo aqui uma aguinha. Então tá. E aí aparece exatamente o famoso estudos de fase 1. E o que acontece nesse estudo de fase 1? Eles vão delimitar essa segurança, vão delimitar certamente esses níveis de tolerância, ou seja, aquela questão exatamente daquela relação da droga com o paciente, para ver o quanto, obviamente, você vai ter o quê? Vamos dizer assim, até o nível onde você não tem o quê? Eventos toxicológicos, eventos exatamente de, digamos assim, de respostas adversas, isso aí. Então ele tem uma divisão nisso, tá bom? Em duas fases. Uma que a gente chama de 1A e uma outra chamada de 1B. Tá? Primeiro, você começa certamente com doses mais baixas, tá bom? E é claro, nessas doses mais baixas, para ver se há alguma resposta, vamos dizer assim, deletéria ou inespecífica, isso aí. Na 1B já é muito mais caracterizado por ser o quê? Uma questão de doses sequenciais, dependendo do fármaco, que começa a se avaliar farmacocinética e farmacodinâmica, ou seja, as etapas exatamente, como vocês me responderam nos questionários, as etapas as quais esse fármaco vai certamente aí passar, né? As etapas exatamente de acesso ao organismo, como isso vai acontecer, e é claro, a farmacodinâmica, todos os eventos em relação ao alvo destinado a essas substâncias. São grupos pequenos, tá bom? Então, com isso de 20 a 100 participantes. Ah, mas isso é pouco? 100 pessoas é muita coisa. Não, meninos. Vocês terem uma ideia, muitas vezes tem grupos de 10 mil pacientes em cada continente. Vocês terem uma ideia. Então, e às vezes, por países, vários países entram no meio desses testes para você poder avaliar. Então, às vezes, tem grupos muito grandes nas fases posteriores. Mas na inicial, exatamente prevendo que você conhece pouco da droga, então entra apenas em 20 a 100 participantes saudáveis, vamos dizer assim, né, nos parâmetros dos quais o pesquisador busca, e aí, é claro, e tem uma variável em relação a esse tempo. Você tem uma ideia aqui, pode ir de meses a 3 anos. Então, você vê como, até as nossas brincadeiras, até a semana passada, como os eventos foram muito rápidos, quando a gente falou exatamente desse período de vacinas. Tem muita droga que está em fase aí, que simplesmente nem saiu da fase 2.
que ainda está sendo testada em muita farmacêutica. Então, com isso, passa por diversos testes de avaliação e, é claro, até lá, até ser liberado, uma grande estrada, uma longa estrada tem aí para ser, certamente, aí transpassar. Até porque, meninos, os comitês de ética avaliam periodicamente, tá bom? Os comitês de ética, no caso, referindo-se ao nosso país, tanto federal como a questão estadual, eles avaliam, às vezes, periodicamente, a depender do tipo, obviamente, de procedimento, de ensaio, tá? Às vezes há uma avaliação periódica disso, para ver se está tudo bem, e depois fala para dar continuidade ao processo. Então, tudo isso é relatado, documentado, são páginas e mais páginas disso aí, exatamente em função disso, tá? Isso faz com que você tenha nessa fase, certamente aí, nessa fase 1, mas professor, cadê os animais? Cadê o resto? Isso depende. Geralmente na fase 1 você já começa exatamente já com voluntários, já passou toda aquela parte pré-clínica de tecidos, de células, em virtude disso aí. Só um minutinho aqui, meninos. E é claro, é necessário, tá bom? Como eu falei para vocês, um grande controle em virtude disso, meninos. Esse controle é essencial, tá? Para que haja certamente que esse processo de quê? De avaliação, tá? Em virtude disso. Antes que eu me esqueça, tá? Alguém novo chegou hoje? Alguém aí novo na turma? Como é que tá a vida aí dessa turma? Tudo certinho? Todos os meus prezados estudantes os de sempre? Então tá bom. Qualquer coisa, no final, se tiver alguém novo, vocês falem comigo para dar as devidas orientações. Continuando, prezados discentes, vamos nessa. E daí, professor, tá fácil demais esse assunto, graças a Deus. Então, vamos lá. Com isso, crianças, o que acontece? Deixa eu só aqui... Opa, pronto. Então, com isso, como eu falei a vocês, há uma questão de você avaliar, certamente, garantir a segurança, né, a esse candidato. Então, até essa representação aqui dos livrinhos, de tudo isso aqui, é porque há uma série de dados que tem que ser levantados e registrados para cada um dos pacientes, para você ter exatamente essas perguntas, esses questionamentos respondidos. Como é essa absorção, distribuição, metabolização, excreção, tudo isso vai ser feito exatamente através de quê? Teste de bancada, né? O paciente também relatar, tá bom? Então vai ser muito importante, por isso que às vezes eles podem estar controlados ou hospitalizados. Mas hospitalizados, você pode usar simplesmente pacientes que estão exatamente o quê? Nas próprias internações. Às vezes é necessário você ter a patologia de um determinado evento para você fazer os testes, né? Então, com isso, as hospitalizações também são utilizadas nesses pacientes. Que melhor local se não teria exatamente os pacientes acometidos, certamente, aí de alguma doença. Então, isso aí, você já teria um teste diretamente em loco, a depender do que você esteja falando, obviamente, para fazer esses testes dessas drogas. Depois, a fase 2. O que acontece na fase 2? Avançada em alguns meses, alguns anos disso aí, você começa a levantar esses dados e, é claro, vai começar a ver a questão de que a eficiência, o termo seria esse, a eficiência do alvo escolhido. Será que o alvo foi eficiente? Será que a célula, o tecido, o evento bioquímico foi interessante? E aí entram umas coisas bastante interessantes em estatística. É o que vocês estão vendo aqui em negrito, o que a gente chama de ensaios cegos e duplos cegos. O que é isso, para quem não conhece? Ensaios cegos e duplos cegos são eventos estatísticos do seguinte: o paciente no ensaio cego ele não é informado o que está sendo administrado para ele. Tá? Então, simplesmente ele recebe, às vezes, essa substância, uma substância, um componente, um evento químico, a vacina, o que quer que seja, ou simplesmente também nada. Nada? Claro, nada. Porque você tem que ter um grupo controle negativo, não é isso? Então, o famoso placebo, né, que a gente fala. Então, o paciente passa por todo o protocolo, passa por tudo aquilo ali. Mas por que ele não é informado, professor? Porque exatamente você evita que você possa viciar, o que a gente chama de viciar o estudo. Por que viciar o estudo? Ele pode ter a seguinte questão. Você aplica, diz para ele o que você está aplicando. Aí comenta com ele algumas coisas. Ele fala assim, nossa, estou sentindo dor de cabeça. Você começa a fazer o quê? A somatização, psicológico. Começa a entrar em ação. Isso pode atrapalhar, criar uma nuvem aí no teu estudo. Então, isso pode criar uma série de problemas. Então, por isso, os chamados ensaios cegos são importantes. E, às vezes, vai mais além, garotos. A indústria farmacêutica pode fazer o que chamamos de duplo cego. O que é o duplo cego?
Às vezes você tem o quê? O material vindo de fora, tá? E você recebe lá as caixas, os kits, o que quer que seja, e tanto o indivíduo, o indivíduo que está administrando, ou seja, o laboratório, a instituição que está cuidando disso, como o paciente, não sabe o que tem ali. Por isso que a gente chama de duplo cego. Duplo cego é por isso. Tanto o paciente como o próprio manipulador não sabem o que está sendo feito ali. Então, às vezes, o pesquisador faz isso, manda isso, de repente, lá para o farmacêutico-chefe, para os médicos, quer que seja, e ele não sabe. Sabe apenas que você tem o quê? O material A, B, C e D. E você vai escolhendo os grupos para poder administrar isso. Então, com isso, simplesmente depois você pega, para também não viciar também o próprio trabalho, isso porque o vício pode vir também do indivíduo que está manipulando, que está exatamente aplicando essas drogas, pode. Pode, de repente, ele pode ser, não, vou escolher esse paciente aqui, eu acho melhor que seja para o A, não seja para o B. Então, ele não sabendo o que está nos frascos, tá bom? Então, teria uma certa, vamos dizer assim, uma certa... Não seria lisura, o termo não é bem lisura, mas seria uma, digamos assim, pouca necessidade de haver exatamente o quê? Um comprometimento, acho que o termo seria esse, um comprometimento do estudo. O estudo estaria mais limpo, vamos chamar dessa maneira. Então, isso é interessante. Então, às vezes, o que vai acontecer? Você faz analogias, comparações, né? Tanto com eventos placebos, eventos placebo, que são exatamente eventos onde você não tem o quê? Dado, vamos dizer assim, um soro fisiológico, alguma coisa que simplesmente não tem nada, o indivíduo não sabe, para exatamente não dizer que está tendo sintomatologias. Aí você depois explica, você não pode ter tido nada relacionado ao fármaco, até porque você era do grupo placebo. O grupo placebo não recebeu nada. Ponto. Ou então, você usa a própria terapia já existente, ou seja, você compara, às vezes, quando é de repente, um fármaco no qual você tem lá, vamos dizer assim, cria um análogo, né? Um análogo onde esse fármaco que está sendo testado é mais moderno, com mais, de repente, mecanismos de ação mais específicas, você faz um comparativo com o já existente no mercado. Então é bom também você poder estabelecer essas coisas antes de fazer a própria liberação em si. Então, com isso, você continua vendo essa eficácia entre o fármaco e o candidato, ou seja, esse fármaco candidato nada mais não é o fármaco e o candidato, é o fármaco candidato a ser a futura droga, tá bom? Então, com isso, você começa a avaliar eventos certamente de controle, você faz comparativos entre o que? O fármaco controle, quando você tem um fármaco específico e você o está aperfeiçoando, com placebo, né? Grupos que vão receber exatamente a questão do placebo como seria o tipo controle negativo, e o novo fármaco em si, tá bom? Então, com isso, também é uma média de teste relativamente longa, né? 6 meses, 1 ano, 3 anos aí, e você já amplia, e aí é que vem a vantagem, você já amplia a quantidade de indivíduos a serem testados, você já passa aí para milhares. Então, esses milhares aí, como eu te falo, às vezes são num único local, num único país, mas às vezes isso avança pelos continentes afora. Você tem como testar em vários locais. Isso aí, é claro, sempre buscando, tá bom? Exatamente essa, vamos dizer assim, procurar ver como vai ser esse comportamento frente a essa ação aí junto aos testes farmacológicos, as questões farmacológicas em si. Então, você avalia muito bem isso aí, fazendo esse comparativo, tá bom? Alguma perguntinha, alguma coisa? Tudo bem? Então, tá bom. Depois, vamos para a fase 3. E aí vocês só façam um cálculo aí do que eu estou falando. Tivemos uma fase 1 aí com uma média quase de 3 anos. Passamos para a fase 2 também com uma média quase de 3 anos. E estamos agora exatamente aonde? Na fase 3, que vai de 1 a 4 anos. Então pare e pensa como as coisas foram rápidas, né? O que a gente está vivenciando hoje, né, meninos? Então isso exatamente, como eu falei, às vezes você precisa de uma década para ter uma segurança que às vezes não é nem tão seguro. Você vai continuar a avaliar esse paciente frente aos diversos organismos, os diversos indivíduos aí, frente às diversas fisiologias diferentes do que de cada indivíduo, obviamente respeitando cada um dos seus locais aí de origem. Certamente essas centenas de milhares que vão ser testados aí, muitas vezes, tá bom, que vão ter a tal da doença, ou então com isso a qual houve esse destino do fármaco, você vê como é que vai ser esse comportamento. Então você simplesmente avalia o que acontece com as fases 1 e 2.
você avalia qualquer possibilidade de ter tido algum problema ali, frente aos dados, tá bom? E depois fazer eventos ajustes. Eu acabo ajustando concentração, o tipo, de repente, de molécula. Eu posso reavaliar exatamente esses processos. A gente pode avaliar isso aí. E, é claro, fazer com que haja esse processo simplesmente de entendimento do que a droga está fazendo, porque, obviamente, o composto, né, esse candidato, né, esse fármaco candidato, certamente está passando. Então, isso é bastante importante em virtude disso aí, meninos. E, é claro, depois do tão esperada, e isso ainda leva tempo, pra vocês terem uma ideia, o próprio FDA também leva ainda mais 2 anos. 2 anos, professor? 2 anos. Às vezes leva uma média de 2 anos de todo o processo, todo o calhamaço, obviamente, aí de papelada, de documentação ser avaliado. Porque, como eu te disse, não é simples assim você pegar uma droga e lançá-la no mercado. Tem uma série de eventos aí para você poder avaliar. A questão, obviamente, da apresentação do fármaco, a questão do próprio marketing em si, da molécula, ou seja, da apresentação da caixa, se é viável, armazenamento, tudo isso aí também vai ser avaliado. Além, é claro, certamente, do que está mais interessando a essas agências, a questão da margem de segurança, né? As vias de segurança estão sendo respeitadas em virtude disso aí, tá bom? E se é claro, o que está sendo vendido, né, está cumprindo o que foi prometido, né? Não pode ser aquela droga, aquele ouro de tolo, ou simplesmente aquele poção de Merlin dizendo vou cuidar de você, você vai ser curado, vai dar tudo certo. Né? Promessas não servem. Você simplesmente tem que ter o quê? Uma segurança para que isso aconteça quando estiver no mercado e certamente também o que todo o que estiver sendo esperado seja cumprido. Tá bom, meninos? Continuando. Qualquer dúvida, me para. Isso leva tempo, porque certamente nós estamos o quê? Avaliando como isso vai se comportar frente à bancada e frente também ao próprio processo industrial. Então, você tem que avaliar o quê? Uma série de o que vai acontecer nessas etapas se os processos da própria industrialização estão sendo eficientes, estão sendo exatamente o quê? Vamos dizer assim, estão cumprindo essas possibilidades em si. Isso é bastante importante, tá bom? Porque, é claro, isso faz com que você entenda o que o paciente, o que esses indivíduos estão passando. Então, para que haja tudo isso, há uma chamada racionalização, há exatamente o que? Um processo de entendimento desses custos, que ainda tem isso. A própria indústria, meninos, quando você solta uma droga dessa no mercado, tem que avaliar se o custo-benefício compensa. Para ele não adianta, de repente, ele ter uma droga que ele descobriu e essa droga, de repente, quando vai para passar para o processo industrial, é um processo inviável. Então, isso é bastante importante que isso seja avaliado em virtude disso aí. Meninos, só me dá um minutinho, só vou pegar um negocinho aqui e já volto. Só um minutinho, por favor. Gente, tá mudo pra todo mundo ou só pra mim? Pra mim também. Eu acho Para que todo mundo, porque eu acabei de voltar. Ah, Estou aqui. Eu pedi um minutinho. Pronto. Eu tive um problema técnico aqui, computador. Só ajeitando aqui. Meu cabo, meu carregador não estava aqui perto. Tinha sumido. Pronto, já resolvi. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, meninos, a questão exatamente dessa racionalização da própria evento industrial é bastante importante também que seja medido. Porque pense no seguinte, a própria indústria farmacêutica faz a mensuração disso. Então, é claro, para ele não adianta botar numa droga na qual você não tem aí a questão exatamente de um evento que cumpra não apenas a questão
da própria, vamos dizer assim, da própria questão do que ele promete executar, mas também que ela seja viável frente à sua industrialização. Então, é claro, a apresentação, a questão exatamente do processo também de obtenção dela, de extração, do aperfeiçoamento dela, tudo isso vai sempre ter o quê? Um grande peso em virtude disso. Então, é necessário que haja toda essa, vamos dizer assim, todas essas etapas aí de pesquisa, não apenas a descoberta da droga, como também o quê? Todo o procedimento, tá bom, operacional, sejam adequados em função disso aí. Isso também é monitorado frente às agências, tá? É claro, isso faz com que você tenha aí também outros detalhes, né, que a gente chamaria de testes pós-mercado. Ou seja, ele entra, mesmo assim ainda continua o quê? Numa fase, digamos assim, de crivo, de avaliação. Porque também não adianta. Pensa uma coisa, garotos. Você tem um processo laboratorial que está todo, vamos dizer assim, todo sob controle, né? Todo devidamente assim mensurado, todos, digamos assim, parâmetros controlados. Uma coisa é ter parâmetros controlados e outra coisa é você pegar aquele fármaco, colocar ele na bancada da farmácia e depois você passar a vendê-lo. Ou você botar numa distribuidora, você botar frente ao próprio vender grandes quantidades para o Ministério da Saúde e ele, por sua vez, distribuir. Então, isso é outra realidade. Então, com isso, o que acontece? É necessário que você ainda tenha novos testes clínicos pós-mercado. Então, você vai ter aí o chamado 3B e a fase 4. Esses eventos, garotos, vão ajudar exatamente para você poder entender o quê? A própria ideia do licenciamento. Não sei se vocês lembram que, de vez em quando, você escuta o seguinte, que a vacina está colocada em caráter emergencial. Ainda não foi liberado o licenciamento. Exatamente isso aqui. Que exatamente é o trâmite de aprovação. Tá? Você está avaliando ainda uma série de itens. E por que você está avaliando? É o tempo. O tempo, exatamente, às vezes não foi necessário, não foi o suficiente em função disso. Então, isso é bastante importante realizar essas informações, obter essas informações, para você ter uma segurança e, é claro, liberar esse licenciamento do indivíduo. Então, isso é bastante essencial que isso aconteça. Outra coisa, que é a fase 4, tá? Você vai ter essa expansão aí certamente também, ainda para uma parcela ainda maior da população. Você vai comparar certamente se essas eficácias, se essa qualidade, se esse produto mantém-se estável, que muitas vezes pode ser, com o passar do tempo, a estabilidade dele pode ir caindo, pode ser exatamente alterada, ou se tornar totalmente instável, ou então ser comprometido. Porque uma coisa, como eu te disse, fazer os estudos em bancada, fazer os estudos onde você tem o quê? Parâmetros controlados. E outro no qual simplesmente você já está com ele liberado e você não está vendo o que está sendo feito desse fármaco, né? Praticamente está na mão do paciente e o paciente está usando. Ponto. Então, isso aí, certamente, você tem que ver que há diferentes questões que têm que ser avaliadas e a gente acaba avaliando como isso acontece, como isso, obviamente, vai ocorrer mediante frente a essas variáveis. Tudo isso são variáveis de estudo e são variáveis bastante importantes. Tá bom? Entendido alguma coisa? Então, tá bom. Isso faz com que você tenha exatamente também o tal do ciclo de vida, tá? Opa, falei, quem quer falar alguma coisa? Oi? Alô? Não? Então tá bom. Não, professor. Tranquilo. Tudo certo. Então tá bom. Tá bom, às horas. Qualquer coisa me para. Então, como eu estava te falando, aqui você tem um ciclo de vida, tá bom? Que a gente tem o exemplo da FDA. Vou mostrar para vocês o que acontece aqui. Por que é o FDA? Porque essas agências, garotos, conversam o tempo todo, trocam dados o tempo todo. E por que trocam? Porque a mesma farmacêutica que está é um grupo americano, é um grupo que está, por exemplo, um grupo americano que está em todo o mundo. Como pode ser um grupo francês, alemão, não importa. Essas indústrias todas, como vão estar em várias partes do mundo, então é uma troca franca de dados. E isso é importante. Porque exatamente às vezes, se acontecer algum parâmetro adverso, algum efeito adverso de alguma coisa, isso é comunicado, isso é lançado no mercado, há um boletim, ou você faz uma inclusão na própria bula, tá bom? Então isso é bastante importante e eficiente que isso ocorra. E aqui é o que eu disse para vocês. Repara, só se você pegar os máximos aqui da própria droga, se a gente colocar isso aqui, estamos falando de quase de 15 anos, para você ter o quê? 14 anos, né? 14 a 15 anos. E posso até falar mais de 15 anos, para quê? Porque ainda teria os parâmetros de documentação.
Você tem o próprio ciclo, tá? Judicial disso aí, a questão exatamente operacional de tudo isso. Então, estamos falando de 2 décadas, às vezes, para certas drogas serem liberadas. Então, a coisa não é do dia para a noite, não é a toque de caixa, ao contrário, é uma coisa muito bem rascunhada, elaborada, muito bem estruturada, para que você tenha certamente o consumo da população, que é coisa séria, né? Você pode estar falando, por exemplo, vocês lembram da história que eu contei para vocês da talidomida, né? Que era aquele remédio para enjoo, e daqui a pouco estava causando teratogênese, ou seja, uma série de problemas de constituição, de estruturação, o quê? De bebês, né? Fetos, bebês mal formados, né? Então isso é bastante importante, em virtude disso aí, ter esse controle. Até disso aí, como a gente falou na aula passada, é que nasceu todas essas agências reguladoras. E quando você pensa nisso no Brasil, como eu disse a vocês têm o quê? Processos muito parecidos, tá bom? Processos onde simplesmente você vai ter aí também a própria descoberta da molécula, tá bom? Como eu te falei, isso são parâmetros que tem no mundo inteiro. É claro, às vezes você tem um ajuste maior ou menor, uma maior, assim, rigor, um estado de rigor, às vezes mais elevado, dependendo do país, mas geralmente são parâmetros muito parecidos uns com os outros. Então, como vocês estão vendo aqui, os candidatos, a própria pesquisa, né, o evento, você descobrir o evento químico que é, de repente, destinado um determinado tipo de patologia, né, de um determinado tipo de evento. Então, com isso, o próprio estudo pré-clínico cuida disso, a identificação do candidato nessa droga. Testamos isso em modelos animais, tá bom? Vemos certamente que começamos a testar isso, vendo a viabilidade, jogamos isso para essas produções, certamente para o quê? As chamadas essas substâncias para a própria indústria em si, e é claro, você obtém exatamente o quê? As autorizações nas agências, no caso a Anvisa, aqui que nós estamos referindo, para que seja liberado os testes de fase 1. E começa todo aquele trâmite, né? Você começa com poucos pacientes, daqui a pouco amplia isso aí, certamente para uma gama um pouco maior. A Anvisa entra avaliando isso aí, todos esses dados de pesquisa, todos esses calhamaços de papéis aí que são certamente devidamente catalogados, registrados. E é claro, conforme a exigência, porque às vezes, meninos, mesmo tendo 10 anos, 15 anos digamos assim, de avaliação, de teste, confecção, nada garante que a agência reguladora vai liberar. Pode ser que ela ache que existe o quê? Algum problema, não está incompleto o estudo, manda voltar todo o papel e vamos fazer o que está faltando, até você poder cair para a fase 4. Caso contrário, não é liberado, não é autorizada a industrialização, não é feito, certamente, que é a liberação da droga para consumo dos indivíduos. Tá? Então, tem todo um critério, tem todo um filtro muito importante, tá bom? De pequeno diâmetro, para que haja, certamente, essa depuração dessas informações. Então, esses dados são cruzados, feitos, refeitos, recalculados, e, é claro, ver se tudo está batendo. Caso não esteja, volta tudo lá para o indivíduo que está querendo a liberação, né, querendo exatamente a inserção da droga no mercado, e reavaliamos tudo e volta de novo com as informações solicitadas, ou seja, as exigências, né, disso aí. Então, isso faz que, por exemplo, quando você avalia uma média, que você tem aí exatamente esses testes clínicos, tá bom? Desses fármacos em seres humanos, você tem aquelas médias que eu falei para vocês, né, entre fases 1, 2 e 3, na primeira para alguns meses, para avaliar esse processo de segurança, né, só repassando isso. Com a média de meses a anos, aí, 2 anos, você tem eficácia e segurança já em curto prazo e na avaliação. E é claro, nessa fase 3, você consegue ter o quê? Uma grande população, né? Um grande grupo testado por vários anos, e certamente a gente consegue avaliar o quê? A questão da posologia, ou seja, a questão das concentrações de droga, a eficácia, a eficiência dessa droga frente a grandes grupos populacionais, tá bom? Isso também é devidamente avaliado. E, é claro, tudo isso aí vai ser bastante importante, certamente, até você ter aí a confiabilidade, que eu diria até um pouco entre aspas, para você ainda vai ter os outros parâmetros de avaliação posteriormente, frente a isso aí, tá bom? Entre aspas, só porque não para a fase 3. Lembre-se que você tem uma fase 4, que é tão rigorosa ou tão quanto rigorosa às anteriores. Porque você vai ver como isso vai estar agora, como se botasse
o fármaco para andar sozinho. Então, ou seja, vamos ver agora como é que fica ele dentro de uma caixa e lançado no mercado. Você vai ter o mesmo, digamos assim, comportamento eficiente que teve na bancada e teve em cima dos grupos controlados, né? A pesquisa. Repara. E isso, é claro, acaba nos levando, tá bom, para outros patamares, os chamados biofármacos e biosimilares. E por que isso exatamente é tão interessante? Porque biofármacos e biosimilares acabam sendo, só um minutinho, são exatamente eventos medicamentosos, tá? E que a gente consegue, vamos dizer assim, criar certas drogas para ter maior eficiência de interação com a nossa fisiologia, com o nosso processo bioquímico, com o nosso processo metabólico, tá? Porque quanto mais eficiente for a interação, vamos dizer assim, enzima-substrato, um substrato com grande eficiência para interagir com uma enzima, ou então produto-receptor, você tem exatamente o quê? Um produto bem eficiente na sua interação química com os chamados receptores biológicos, você certamente vai ter o quê? Uma grande atuação, um grande disparo dos mecanismos celulares, moleculares. Então, você garante aí, certamente pela própria complexidade, a eficiência da estrutura molecular do candidato, né, da substância candidata, que isso ocorra. Então, isso faz com que você, certamente, tenha o quê? Muitas vezes, candidatos que são elegíveis a isso aí. Você pode ter um diretamente ligado a eventos de origem biológica, ou um outro ligado à própria criação de biotecnologia, ou seja, eu posso criar modelos moleculares. Nós temos hoje em dia um grande banco de dados, tá bom? Computadores muito eficientes em fazer isso. Eu vou explicar uma coisinha disso para vocês. Origem biológica é aquele exatamente extraídos o quê? Princípios ativos, né? Como eu disse a vocês. Eu falei que isso é proveniente que desde seres vivos, tá bom? Ou bactérias, fungos, assim como foi, por exemplo, você pensar Alexander Fleming, quando descobriu exatamente a penicilina, né? Aquele fungo do Penicillium notatum. É mais ou menos essa ideia. Você parte aí para pesquisar outras substâncias extraídas de vários componentes. De vez em quando você vê aí alguém lá pela Unicamp, algum canto desse aí, extraindo extratos, moléculas, isolando moléculas, tá bom? Às vezes de vários componentes juntos, né? Sudatos, ou então soluções de substâncias, de princípios, tá bom? Isolar princípios ativos e ver exatamente se eles são candidatos, de repente, a determinado tipo frente a, vamos chamar assim, um tipo de patologia. Se tem como combater, interromper, fazer exatamente, seria isso, as moléculas elegíveis, né? Vamos chamar assim. O outro evento seria de origem biotecnológica. Esse já seria muito mais, é o que eu até chamaria de sintonia fina. Por que sintonia fina, garotos? Porque exatamente você teria moléculas que você montaria, ia ter montar mesmo, estruturaria ela para ter uma afinidade com determinado receptor. Eu posso estudar o receptor, ver o melhor receptor de célula e, de repente, em função desse receptor, direcionar. Eu posso direcionar a construção. Eu tenho como fazer isso, usando até como ele está indicando aqui na própria frase, a questão de síntese proteica, ou seja, aquele dogma da biologia molecular, né? Você tem o DNA, a transcrição, tradução, tá bom? A tradução, certamente, né, do evento, né, molecular, isso faria exatamente o quê? Um direcionamento genético. É aquele caso exatamente de células que pode ser o quê? Simplesmente modificadas. Eu posso modificar células, eu posso modificar receptores. Eu até comentei, por exemplo, você tem eu não sei se foi com vocês eu comentei, mas acho que eu tenho quase certeza que foi. Aqueles eventos, por exemplo, que estão fazendo no Rio de Janeiro. Novas drogas, né? Novos candidatos a drogas, para quê? Controle de câncer de mama. Você tem exatamente as chamadas micelas, né? Micelas são o quê? Membranas, né? Tem a mesma estrutura de uma membrana citoplasmática. E eu coloco receptores específicos nessas membranas, fazendo com que haja o quê? Interatividade. Então, eu posso fazer com que haja interatividade aí entre esse mecanismo molécula e membrana e, consequentemente, garantindo o quê? A possibilidade de você ter uma melhor interação e, consequentemente, uma melhor ação dessas drogas, tá bom? Que foram condicionadas, construídas com esses fins. Você tem aí diversos desses candidatos, tá bom? Bem interessantes e hoje sendo utilizados cada vez mais no mercado. Por exemplo, os próprios fatores 8 e 9, que você
tem aí para a cascata de coagulação, tá bom? Fatores sanguíneos, bastante interessantes, por exemplo, para pessoas, para indivíduos que têm o quê? Problemas com hemofilia, né? Com tipo A e tipo B. Então, o problema exatamente dos fatores, para os indivíduos hemofílicos, é muito importante você poder recuperar isso e, é claro, restabelecer os mecanismos de coagulação, os chamados agentes tromboembolíticos, ou seja, os chamados ativadores de trombina, os chamados plasminogênios, que nada mais são o quê? Plasminogênio, para quem estudou hematologia ou vai estudar, né? É a questão exatamente que é a formação da plasmina. A plasmina nada mais é do que o quê? Você poder avaliar a questão dos mecanismos finais da coagulação. Então, com isso, eu posso também estudar o quê? Mecanismos onde eu posso evitar tromboses, embolias, tá bom? Processo exatamente de coágulos, formação de coágulos. Eu posso ter moléculas mais eficientes. Eventos hormonais, né? Um dos mais, inclusive, antigos é a própria produção de insulina, né? Você tem grandes... vocês terem uma ideia, a produção de insulina mesmo hoje é feita em algumas instituições do país. Uma delas, a Fiocruz de Minas Gerais, tá? O Instituto René Rachou, ele produz exatamente em grandes tanques, tá? Insulina através do quê? De transfecção bacteriana. Eu transfiro o gene da insulina humana para dentro da bactéria, a bactéria começa, através da sua síntese proteica, gerar insulina. E ela começa a secretar a insulina. Então, por isso que você tem grana, quando você chega em qualquer farmácia aí, se a gente sair agora em qualquer farmácia, você encontra insulina disponível, tá bom? Então, isso salvou muitos, exatamente, indivíduos com diabetes em função disso aí. Isso nesse mesmo segmento. Vem aí o GH, né, o hormônio do crescimento, em função disso, e também as chamadas gonadotropinas ou gonadotrofinas, né? Ou seja, estamos falando aí de FSH, LH, né? Isso é bastante importante para eventos aí, por exemplo, a própria questão de ovários, ou falando de testículos em função disso, né? Questão de para ter espermatogênese, ou próprios eventos ovulatórios. Você também tem um outro aspecto bastante interessante, que são a própria eritropoetina. Eritropoetina é um hormônio, né, que vai estimular exatamente o quê? Os eventos hematopoéticos, diretamente na medula óssea. Então, garanta exatamente o quê? Produção aí, aumentos aí, exatamente de glóbulos vermelhos. Até isso, inclusive, tem que tomar cuidado, por exemplo, os atletas. Tem atletas que às vezes usam isso como doping, tá? Como assim? Se você injeta eritropoetina no indivíduo, um atleta, o que vai acontecer? Vai aumentar a produção de hemácias. Consequentemente, se você aumenta a produção de hemácias, o que acontece, garotos? O indivíduo passa a captar mais oxigênio. Com isso, é óbvio, o desempenho dele muscular, desempenho, obviamente, metabólico, vai ser superior em função disso aí. Mas tem uma série de doenças também que envolvem isso aí. O próprio quê? Para tratamento de anemias, falhas renais crônicos que você tem aí, indivíduos que às vezes têm câncer de medula, tá bom? Então tem problema exatamente de produção em relação aí à própria hemácia, você pode estimular esses indivíduos aí a ter essas produções em grande quantidade em virtude disso. Dúvidas, perguntinhas, alguma coisa? Tudo certo? Então tá bom. Entra aí outras moléculas também bastante interessantes. Só um minutinho. Bastante interessante, como por exemplo os interferões, o alfa, o beta, tá bom? Então, com isso, o que acontece com essas moléculas, os interferões? São bastante eficientes para controles, exatamente o quê? Eventos estimulatórios da resposta imune. Então, eles entram como agentes virais, tá bom? Então, você pode fazer controle disso aí, os interferões, você pode utilizá-los. E a gente pode também ter, às vezes, como tratamento paralelo, por exemplo, hepatite, indivíduos com hepatite, você pode fazer isso, tá bom? Cânceres, eventos de esclerose múltipla também. Então, você tem uma série de eventos aí onde o interferon ele acaba sendo uma molécula, tá bom? Uma biomolécula bastante importante nesses aspectos. Os próprios eventos vacinais, vocês estão vendo o tempo todo aí, né? Inclusive, as novas vacinas, novas abordagens vacinais foram muito lançadas agora. Eu até comentei isso com vocês. Ou seja, vacinas de RNA, vacinas exatamente com o quê? Moléculas específicas, às vezes moléculas que estão sendo exatamente isoladas de certos, por aspecto molecular do vírus,
como por exemplo, da própria ideia daí da SARS-CoV, né? Você está isolando moléculas específicas para serem o que mais imunogênicas, né? A ideia de uma vacina é exatamente quanto mais imunogênica ela for, melhor para o paciente, porque ela vai gerar o que mais? Resposta de anticorpos. E falando em anticorpos, você tem o que? Os anticorpos monoclonais. São anticorpos com o quê? Com alto poder de especificidade. Então, muitas vezes, você tem muitos tratamentos aí, exatamente com os chamados anticorpos monoclonais. E o que são esses anticorpos monoclonais? São anticorpos onde você tem o quê? Anticorpos com alta especificidade e que vão ser bastante importantes para algumas doenças, né? Doenças autoimunes, alguns eventos aí que a gente precisa, obviamente, utilizar para esse tipo de tratamentos. Ou doenças exatamente, doenças às vezes de difícil de que você não tem a cura através de medicamentos tradicionais, tá? Então, os anticorpos têm se prestado com bastante eficiência, né? Você consegue fazer a produção desses anticorpos altamente específicos em função do conhecimento das sequências de DNA, das sequências cromossômicas, obviamente, os quais você quer a produção dessas moléculas em virtude disso aí. E é claro, tudo isso aí acaba sendo o próprio biofármaco, né? A tecnologia acaba te jogando aí para avanços bastante interessantes, né? Como eu falei para vocês, doenças autoimunes entram muito para isso. Você pensar na esclerose múltipla, né? Em eventos exatamente que você tem o quê? Destruição do sistema nervoso, você tem exatamente podendo reter, neutralizar exatamente o que? Esses processos, onde você tem o quê? Os chamados interferões recombinantes, interferões de alta especificidade, e ter como deter o processo exatamente de lesões. Então, diminui muito, digamos assim, as respostas, vamos falar dessa maneira, deletérias para o indivíduo, ou seja, o indivíduo começa a ganhar uma qualidade de vida, né? Então você começa a fazer um espaçamento, por exemplo, das próprias crises aí de esclerose. Artrite reumatoide também é um fator bastante interessante, porque a própria artrite reumatoide são eventos onde você tem a imunologia em frente a isso, né? Como doença autoimune, e os anticorpos destruindo essas articulações, estão causando lesões sérias, né? Lesões exatamente o que são, que simplesmente lesões que vão debilitar o paciente. Então você tem como simplesmente fazer o que? Revertendo exatamente a própria degeneração do própria estrutura das articulações. Porque o anticorpo, ele por si só, na artrite, o que ele vai fazer? Ele vai destruir todas as cápsulas articulares. Então você acaba tendo aí uma retorção dos dedos, uma série de eventos aí, tá? Os cânceres, né, como eu disse a vocês, o próprio exemplo que eu te dei do René Rachou seria o câncer não, do René Rachou não, do INCA, Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro. Ele tem exatamente o que? Então, testes novos estão sendo feitos por uma série de moléculas, né, biodirecionadas, ou seja, você tem ela diretamente voltada para os órgãos-alvo, então câncer de mama, câncer de colo de útero, você tem uma série de testes aí sendo feitos, tá bom? Principalmente a de câncer de mama, está muito avançada em função disso. Então, ainda mais se a gente falar que câncer de mama é um dos índices que mais matam, um dos cânceres que mais matam as mulheres em função disso aí. Então, isso é bastante importante e relevante nisso. Eventos como a diabetes, né, que eu acabei de falar, né, onde você tem a insulina sendo produzida em larga escala, mas em modelos animais, modelos em células exatamente que não são provenientes de células humanas. Então, com alta produção, eu garanto um suprimento farto de insulina para a população diabética em virtude disso aí. Dúvidas, perguntinhas, isso aí tudo que eu falei, algo para esclarecer, algo para falar, etc, etc, etc. Esse silêncio significa, não, professor, tá tudo certo, tá fácil demais, tranquilo. Então tá Não, bom. professor, por enquanto não, tá tranquilo. Então, se está tranquilo, significa que eu posso continuar, coisa boa. Então, vamos lá, vamos nessa. Avaliação e aprovação reguladora para novos fármacos. Lá vamos nós. E o que acontece nisso aí, meninos e meninas? Vocês têm, simplesmente, deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui, que senão nunca ajeito. Vocês simplesmente têm o que? Após todo esse processo de teste, todo esse processo aí de avaliação, você precisa estabelecer o que? Certamente, como seria esse trâmite, ou seja,
todas aquelas etapas, como eu disse a vocês, não é simplesmente, funcionou, joga para o mercado. Não. Há um processo complexo em virtude disso aí, tá bom? Há uma necessidade, certamente, do indivíduo ter o quê? Uma definição de seus parâmetros, se o que propõe o fármaco é atingido. Então, esse acompanhamento, certamente, vai fazer com que você tenha o quê? Os tais protótipos, né? Se esses protótipos, eles conseguem atingir, acertar esse alvo, certamente com o quê? Com essa eficiência proposta. E certamente também o que vai acontecer nisso? Há uma melhora, às vezes, quando isso não acontece, para esses candidatos farmacológicos. Eu posso torná-los mais eficientes. Então, eu vou filtrando, diminuindo o leque, às vezes, de opções de moléculas para um evento específico, uma doença específica. Isso faz com que esse indivíduo possa simplesmente ter o quê? Um fármaco com melhor, um candidato com melhor desempenho frente ao organismo. Então, isso é bastante importante, porque essas etapas aí que nós conversamos, os pré-clínicos, clínicos, fazem com que você tenha o quê? A necessidade desses diversos testes. E isso tudo exige que, como eu disse a vocês, que você tenha uma série de eventos protocolares a serem seguidos. Tá? Então, o que vai acontecer aí? São leis, normatizações, são etapas as quais se seguem para que você tenha o quê? Certamente o quê? A questão da produção em larga escala desses fármacos. Tudo isso para você suprimir o quê? As diversas necessidades. Tanto vale falar para campo veterinário, humano, o que quer que seja. Então, com isso, o que acontece? Você tem os chamados padrões de boas práticas de fabricação. Você tem uma série de elementos que têm que ser cumpridos, respeitados, isso aí. Por isso que, por exemplo, vocês também ouviram falar que equipes da Anvisa viajaram, por exemplo, para as fábricas produtoras das vacinas. Lembra quando você teve uma equipe que viajou lá para a China para ver a questão lá da tal da Coronavac, ou então para avaliar as fábricas na Rússia, quando foi o Sputnik. Então, tudo isso aí, houve exatamente o que? Grupos que migraram, foram para lá, avaliaram isso e viram se havia esses critérios estavam sendo o quê? Respeitados. Porque, é claro, não estamos falando de uma produção aqui, estamos falando de produção de quilômetros, obviamente, do local de desejo, que é aqui, nosso país. Então, certamente, é necessário que todos esses critérios sejam respeitados e, é claro, são o que a gente chama de determinações. São nada mais do que esse RDC, essa sigla, são reunião diretora do conselho, tá bom? Então, são reuniões que você tem de profissionais, médicos, farmacêuticos, biólogos, biomédicos, enfermeiros, essa turma toda se reúne e vê se esses parâmetros estão sendo obedecidos conforme o estipulado. Estipulado por quem? Por nós. Isso faz com que regulamentações, às vezes também as próprias alterações que você precisa prever para fazer modificação disso aí, ou seja, também inclusões de novos parâmetros, porque, é claro, com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, com o avanço de tudo, é necessário que você tenha certamente aí esse processo todo digamos assim, desse apanhado, tá bom? Para isso. Porque isso será bastante importante. Por quê, meninos? Porque senão, como eu te falei, indústrias entrariam aqui, de outros países, e fariam o que queriam. E vão exatamente, fariam exatamente eventos que quisessem. Vocês tirem, por exemplo, a própria vacina que você teve aí foi falei, meu amigo, acabei de esquecer aquele nome da vacina. Uma delas, uma americana, fugiu o nome dela. E que o indivíduo, ou os indivíduos, os fabricantes não se responsabilizavam pelo quê? Pelos efeitos deletérios. Então, isso é bastante importante, porque se você tiver algum efeito colateral, eu tenho quem recorrer. Você não pode ter a da Oxford, agora eu vi o nome, a da Oxford. As vacinas da Oxford tinham o que a gente chama de cláusula draconiana, são uma cláusula na qual você não discute, simplesmente que, apesar dela entrar aqui, você não responderia, a Oxford não responderia exatamente por qualquer evento que acontecesse, evento deletério, de morte. Isso não está certo, né? Por isso que ela demorou para entrar.
Então, é claro, só depois que fosse modificado, fosse flexibilizado esses critérios aí, é que pôde-se utilizar a vacina. Por isso que você teve aquele avanço da Coronavac, depois teve a história aí da própria Oxford que teve esses problemas. Por quê? A indústria tem que se responsabilizar, ela tem que responder frente a esses eventos que possam acontecer. Ela não pode ser solta um produto no mercado e não tem a quem recorrer, a quem responder. Obviamente, nosso país não é porteira aberta para que tudo aconteça. Você tem que ter critérios de avaliação em virtude disso. Isso faz com que, certamente, esses critérios de qualidade sejam o quê? Para você ter os chamados registros definitivos, né, disso. Tem que responder por esses registros sanitários. E, é claro, tudo isso aí é avaliado, tá bom? E, é claro, também entra no meio dessa história aí a própria coleta de amostras, especificações, execuções de testes, como é que foi feito isso, tá bom? Se todos foram feitos e foram exatamente o que executados. Certamente também você poder avaliar a questão desse material para ser liberado, tá bom? E, é claro, tudo isso para você combinar exatamente o quê? Para você não liberar qualquer produto para a própria comercialização. Então, isso aí, como eu falei para vocês, passa sempre por uma constante reavaliação desses critérios, tá bom? Por isso que, às vezes, os papéis vão e voltam, porque você tem alterações nesses protocolos, nesses parâmetros aí de avaliação desses produtos, tá? E uma das coisas que é bastante importante é você, por exemplo, fazer os chamados ensaios toxicológicos. Por exemplo, você avaliar esses testes de toxicidade, o que a gente chama aí, obviamente, que da questão de avaliar o quê? Questões tóxicas, como aconteceria, por exemplo, desde alterações no DNA. Bom, então, às vezes, o que vai acontecer? As próprias, voltando a falar da história da vacina, a própria vacina, hoje em dia, a gente não tem como avaliar o que pode acontecer. Eu só vou ter uma resposta disso daqui a alguns anos. Porque, é claro, os testes continuam sendo feitos. Não posso avaliar DNA, você avalia do dia para a noite. Você precisa ter o quê? Parâmetros para poder fazer essa avaliação em si. Então, com isso, os testes de genotoxicidade demoram mais tempo, tá bom? Certamente temos aí também as questões cardiovasculares. Como vocês viram lá, nos próprios eventos da Oxford, em que adolescentes de 12 anos, sexo masculino, tem aí uma série de problemas, por exemplo, cardiovasculares. Então, adolescentes aí podem ser futuros candidatos aqui a cardiopatias, né? Ou, às vezes, acabam disparando mecanismos de eventos cardiopáticos nesses indivíduos. Até não está aqui, mas, por exemplo, meninas mesmo já está se vendo a possibilidade não de cardiopatias, mas, por exemplo, de infertilidade. Já está se vendo esse parâmetro aí, já alguns pesquisadores avaliando essas questões de alterações no útero, ovário, em virtude disso aí, das próprias vacinas. Então, você vê como ainda é uma caixa preta, ainda é uma caixa escura, ainda é um território ainda não explorado. O que vai causar, o que vai acontecer, certamente, com a aplicação desses vários eventos vacinais aí. E, é claro, você tem nisso, esses testes de toxicidade também, os estudos que às vezes você já consegue avaliar de curto prazo dos modelos animais. Foi até pergunta de uma das meninas, né, na semana passada. Mas não teria como não utilizar animais em grande escala, etc. Esse é o ponto. Eu expliquei que muitas vezes você não tem como fugir de não utilizar, porque é exatamente o que acontece. Utilizando o modelo animal, me poupa, às vezes, em relação ao efeito deletério de uma pessoa. Vai que, de repente, você não utiliza o modelo animal, não utiliza o cachorro, o coelho, o que quer que seja, e você não faz utilização desses modelos animais. O que pode acontecer? De repente, na hora que você utilizar no humano, você pode ter um evento deletério. Então, de repente, você pode salvar, exatamente até no período de testes, esses pacientes, quando você utiliza os modelos animais em si, desses parâmetros aí, tá bom? E, é claro, os possíveis efeitos de toxicidade desses eventos, que pode ser questão celular, histopatológico, por aí vai. Então, são determinações, inclusive, até antigas, né? Vai completar ainda 10 anos aí, antiga não, até eu diria recente, vamos dizer assim, porque você ainda vai completar, inclusive, 10 anos desses eventos aí, via Anvisa, né? Foi em 2013.
É claro, tudo isso obedece a esses eventos de segurança, tá bom? Desde que você começa a testar isso em seres vivos, tá bom? Animais e, é claro, posteriormente os humanos, evitando exatamente que haja efeitos deletérios, onde simplesmente esse indivíduo possa vir a ser prejudicado em si, tá bom? Deixa eu só corrigir uma coisa aqui que ficou estranha. Pronto. Então, com isso, continuando. Esses eventos te jogam certamente aí para uma série o quê? De estudos, tá bom? Estudos que vão desde toxicidade das chamadas, o quê? Com eventos de dose única, que às vezes o indivíduo mal você acaba de aplicar a droga ou a substância, o indivíduo já tem uma resposta. Ou então em função de exposição. Alergia muito assim, tá? Quando eventos por doses repetidas, você acaba estimulando o sistema imune a ter um tipo de resposta. Isso certamente te leva a uma série de eventos tóxicos que possam vir a acontecer com o indivíduo em si. Toxicidade, como eu falei até para vocês ainda agora, que pode levar ao quê? Problemas via sistema reprodutivo, né? Isso vale tanto para homens como mulheres também. As hormonas de drogas podem causar isso. A própria genotoxicidade, que eu acabei de dizer, em função de DNA, de herança genética, tá bom? Uma tolerância, ou seja, o indivíduo, quando ele é tolerante, ele simplesmente não responde. Isso é havendo tolerância. O indivíduo simplesmente não responde a um determinado tipo de substância. Ou pior ainda, você teria os eventos carcinogênicos, que podem ser o quê? Mecanismos gatilho para o que? Aparecimento de cânceres nesses indivíduos. E até aquilo que eu falei para vocês. Por esse motivo, a gente estudou lá os eventos do quê? De farmacocinética e farmacodinâmica. Lembra que eu falei para vocês que é importante? Porque exatamente com eles é que você vai fazer esses testes dessas drogas. O famoso ADM, né? Administração, distribuição, metabolismo, excreção. Por isso que eu fiz tanta questão de nós falarmos disso. Porque, inclusive, são parâmetros da Anvisa em virtude disso. Dúvidas, perguntas? Tudo certo? Então tá bom. Faz com que você tenha, por exemplo, quando você fala em eventos de dose única, você tem lá esses estudos de toxicidade aguda, tá bom? Bastante relevantes em virtude disso aí, tá bom? Eu avalio esse paciente, às vezes, períodos de tempo, né? Não superior a 24 horas, ou então observar esse animal durante 2 semanas, o que aconteceria após essa administração, às vezes pode levar mais tempo. As chamadas doses repetidas, foi o que eu falei para vocês. O indivíduo exatamente pode simplesmente a gente avaliar os perfis, tá bom? Após a administração da droga, avaliação exatamente da fisiologia do modelo vivo, tá? Através da hematologia, bioquímica, às vezes da análise exatamente que a anatomihistopatológica dos tecidos, tá bom? Ou seja, se dissecar os camundongos ou o coelho, avaliando exatamente tecidos, órgãos, se houve alguma modificação. E isso é bastante importante, meninos, porque exatamente poupa, às vezes, eventos adversos em seres humanos, tá bom? Os eventos reprodutivos, exatamente, associados com o quê? Com a própria reprodução, ou seja, inibição tanto de produção de gametos masculinos, ou então interferir nos ciclos ovulatórios em virtude disso aí. É bastante importante isso, porque algumas dessas drogas, substâncias, foram bloqueadas de entrar no mercado, às vezes estão associados com eventos exatamente que de infertilidade. Toxicidade, como disse a vocês, mutações diretas, aonde? No cromossomo, na questão gênica, tá? Esses eventos todos aí são bastante importantes em virtude disso, tá? Por causa dessas alterações. A tolerância, ou seja, a questão é exatamente que vocês às vezes têm o quê? Efeitos onde o indivíduo, por exemplo, tem uma resposta local. Às vezes, quando você aplica, às vezes, a substância pode causar o quê? Eczemas, vermelhidão local, alergias, tá bom? São efeitos até toxicológicos. Ou então, simplesmente, o que você distinguiria, exatamente, separaria do evento farmacodinâmico, ou seja, do evento da célula, a qual ele é destinado. Também você pode separar isso aí e avaliar isso aí melhor. E o carcinogênico, foi o que eu falei para vocês. Certas vezes essas drogas podem gerar exatamente o quê? Exatamente processos que vão gerar
o quê? Aparecimento, vão ser gatilhos aí para o próprio evento, vamos chamar dessa maneira, de eventos associados com o quê? Com intoxicação desses indivíduos. Então, isso é bastante importante em virtude disso, você poder avaliar esse aspecto. Então, com isso, o que vai acontecer aí? Eventos, cânceres podem ser disparados, de repente, mecanismos, genes, que exatamente são, a gente chama de genes silenciosos, podem entrar o quê? Expressar proteínas, o quê? Carcinogênicas, tumorais, tá? Causando certamente aí uma série de problemas nesses indivíduos. Às vezes a curto prazo, ou às vezes a longo prazo. Esses sais toxicológicos vão desde o quê? E isso é interessante, por exemplo, o que a gente chama de simulações computacionais, tá? Eu posso fazer isso tudo em modelos de computador, isso dá para fazer. Ou seja, simplesmente eu avalio, eu dou uma série faço simulações em computadores, em grandes programas de computador, e eu consigo avaliar a probabilidade de acontecer exatamente essas alterações, tá? Nesses indivíduos. A gente pode avaliar isso aí. Isso também pode ser exatamente feito, tá bom? Ocasionado. Quando você utiliza aí culturas de células, tá bom? Então, te poupando exatamente o que você trabalhar exatamente também com eventos, vamos dizer assim, animais, modelos animais. Eu não preciso fazer com que isso ocorra, tá bom? Então, não preciso expor animais em função disso aí. Também isso é bastante importante em virtude disso, tá bom? E é claro, além disso, eu posso fazer isso tanto que a gente chama de in vitro, tá bom? Eu posso também fazer isso que em ex vivo. Ex vivo é você trabalhar o quê? Com culturas bacterianas, culturas celulares, em função disso aí. Ou então o próprio modelo animal, aí que às vezes também é indicado, a depender do tipo de substância, o grau que você tenha desses aspectos. Tá bom, meninos? Nesses ensaios clínicos, tá bom? Você vai ter aí aqueles dois parâmetros que conversamos: eficácia e segurança. Lembre-se que você tem que ter o quê? Um fármaco, tá bom? Que seja eficiente, porém dentro das margens de segurança. Eu não posso aplicar doses, digamos assim, indiscriminadas no indivíduo e causar efeitos nesse paciente. Então é bastante importante você avaliar essa etapa clínica desse paciente, tá bom? Então, para que haja, inclusive, a própria aprovação desses novos modelos farmacológicos. Um minutinho. Isso gera, certamente, aí uma série de avaliações depois, posteriormente, clínicas das próprias agências de regulação, para você liberar um documento final para liberar isso aí. Então, isso faz com que você tenha o quê? Uma série de critérios a serem respondidos. Ou seja, a questão de você poder o quê? Certas populações, ou seja, você bota lá determinados indivíduos, saber se você precisa incluir novos grupos de indivíduos nessas populações para estudo, ou então você excluir certos grupos, às vezes em função do caráter, onde há alguma, vamos dizer assim, eles não se cumprem os parâmetros necessários para a investigação. Vocês também têm que ter os chamados desfechos significativos, ou seja, o que é um desfecho significativo, meninos? Que é exatamente ter as reações. Será que aquele grupo está exatamente tendo as reações que você espera, tendo as reações exatamente que devidas para aquele medicamento? Então, isso exatamente também é outro ponto que tem que ser considerado, tá bom? Eleger um bom grupo controle para isso aí. Porque não adianta nada, meninos, apenas você saindo aplicando drogas ou vacinas nos indivíduos. Você tem que estabelecer um bom grupo controle. Ou seja, esse grupo controle vai ser aquele grupo no qual você vai fazer o quê? O parâmetro de análise, a analogia, né? Ou seja, comparativo dele. Isso é bastante importante, isso aí. Aquela história que eu disse a vocês, ou seja, você tem alguns grupos cegos, ou seja, não informar o paciente o que você está aplicando, para não viciar a pesquisa. Então, se você ficar informando muito a ele, isso aqui é uma substância assim, assado, ou é uma substância na qual está associado a alguma coisa, ele pode vir a somatizar, a criar, às vezes, respostas que não existem. Simplesmente pelo fato que você alimentou demais aquele paciente. Mas eu não posso informar nada? Pode, mas não precisa, certas vezes, dar detalhes tão técnicos, que às vezes, além de assombrar o próprio paciente que está participando da pesquisa, você pode comprometer exatamente os dados futuramente. E é claro, você vê os grupos que vão participar e certamente definir esse número de quantitativo que você teria exatamente para esse estudo aí.
aquilo que a gente já falou, que eu não vou repetir mais aqui, né? Que exatamente são que fases 1, 2 e 3, e exatamente os números e os tempos associados e os propósitos, tá bom? Isso é bastante importante, por isso que eu até repetido em função disso aí. E isso tudo nós acho que nós já falamos, tá bom? Que foi exatamente o que geralmente na fase 1, esses grupos sempre divididos em análises 1A e 1B, tá bom? Onde você vai ter o quê? Concentrações mais baixas nas fases iniciais, doses repetidas na fase 1B, pequenos grupos, onde você vai ter uma pequena margem de tempo para essas administrações. As próprias fases 2, onde você vai ter o que aí? Você vai ter algumas centenas, é um grupo bem extenso de participantes desse trabalho, tá bom? Então você vai ver o que certamente a questão de datas, avaliar bem essa questão, como eu disse a vocês, dos ensaios cegos e duplos cegos, ou seja, você poder avaliar que não haja nenhum vício na própria resposta que você, de repente, está esperando, está avaliando daquele grupo em si. Só um minutinho, meninas, deixa eu ver se tem alguém aqui. Eu acho que. Peraí. Aqui. Tudo calmo. Pronto. Então, como eu estava dizendo a vocês, continuando. Pronto. Então, você teria o grupo 2 aí, como eu disse a vocês, bastante importante, porque você faz também uma estimativa, uma comparação exatamente com o grupo placebo, ou seja, aquele grupo no qual você não fez nenhuma aplicação do produto, o qual você está avaliando, está testando, tá bom? Isso é bastante interessante. E, é claro, também comparar com eventos terápicos do mesmo nível, certamente. Você não pode, por exemplo, como a gente já viu, pegar um medicamento tradicional, comparar com, vamos chamar assim, com o genérico. Você tem que ser sempre medicamentos do mesmo grupo. Genérico, genérico, medicamento comercial com medicamento comercial, tem que ter as mesmas, digamos assim, parâmetros de análise. Você não pode ter parâmetros diferenciados, porque também, senão você cria aí um certo distanciamento da substância. E ela tem que estar sempre no mesmo nível. Isso aí. Outra coisa que nós falamos aqui, peraí, certamente a questão dos eventos de fase 3, onde você vai ter o que? Os desfechos clínicos, essa avaliação, uma média aí de 4 anos em média, tá bom? Comparações, eventos mais robustos em função que da própria quantitativo desses produtos, tá bom? Você vai ter aí também certamente uma série de avaliações laboratoriais que tem que ser feita, até porque às vezes você pode ter alguns desfechos não esperados. Pode o indivíduo aparecer uma diabetes, pode aparecer alguma outra coisa e ver se tem uma correlação com aquilo a qual você avaliou. Então, por isso que tem mais tempo, você tem 4 anos para isso aí, uma série de coisas. E certamente essas agências reguladoras vão estar analisando esses dados, é claro, e fazendo com que você tenha certamente aí, deixa eu só ajeitar uma coisa aqui também, já vi aqui de novo, está errado, certamente uma questão de avaliação de tempo bastante importante, porque você consegue exatamente prever esses chamados de desfechos paralelos, ou seja, às vezes doenças que possam aparecer, se existe alguma correlação com o fármaco utilizado, tudo isso aí também tem que ser considerado. E é claro, o mais importante, sempre lembrar que essa fase de análise pós-comercialização, a farmacovigilância vai cuidar disso muito bem, porque certamente são efeitos de longo prazo, tá bom? Aqui, inclusive, o que eu estava conversando com vocês, um que até eu também utilizei, tá bom? O famoso anti-inflamatório Vioxx, tá bom? Muito importante. Mas só que esse Vioxx aí, eu estou falando mais ou menos de uns. Deixa eu me ver, meninos. Estamos falando mais ou menos aí de uns 10 a 15 anos atrás. Ele teve um pequeno problema, ele é excelente anti-inflamatório, mas em compensação estava causando uma série de problemas cardiovasculares no indivíduo. Então, rapidamente foi removido do mercado em função disso aí, tá bom? Em função de alguns problemas em sua estrutura molecular.
ainda. Eu vou comentar até com vocês. Eu comento um pouco, mas farmacologia clínica fala um pouco mais disso para vocês. Como assim? Quando a gente tem... Deixa eu mostrar, deixa eu falar, ligar a câmera aqui, para a gente conversar. Quando você tem... Só um minutinho. Eu vou explicar depois para vocês os eventos inflamatórios, tá? E os eventos inflamatórios têm uma série de etapas, tá? Quando você ativa alguns marcadores, vamos dizer assim, para determinados fatores do processo inflamatório. São fatores envolvendo o que? A membrana celular. Então, você vai ter parâmetros que inibem exatamente as primeiras etapas, que exatamente, por exemplo, que a gente vai... Depois eu vou mostrar isso para vocês com mais calma, que é a degradação do chamado ácido araquidônico. O ácido araquidônico ele faz parte da membrana celular, é comum. Mas toda vez que você tem, de repente, um evento, vamos dizer assim, de inflamação, desde eu chegar aqui, ó, bater na minha mão, ou de repente se eu pegasse aqui uma ponta de uma lâmina, cortasse, o cérebro recebe exatamente o quê? Uma ativação por parte de elementos que são liberados aqui. Um deles são subprodutos do ácido araquidônico. Então, com isso, certas enzimas entram nesse processo aí. Então, você tem como ter mecanismo de bloqueios para essas enzimas. Então, consequentemente, eu bloqueio o processo inflamatório. Aí é que vão entrar importantes diferenças depois, que eu vou explicar a vocês, dos chamados... Vou dar noções, porque clínica vai falar melhor disso. Que exatamente estão envolvidos o quê? Os chamados corticoides e os chamados AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. Eu nunca ouvi falar disso, professor. Ouviu sim, que exatamente é, por exemplo, ácido acetilsalicílico, a questão lá de uma série de analgésicos, tá bom? Então, os quais envolvem isso aí. Então, com isso, são exatamente eventos onde eu tenho como controlar essas etapas da inflamação, inibindo esses fatores inflamatórios. Porque a inflamação é um conjunto de características, né? Migração de célula, aumento de circulação, a questão da inibição da dor, vários eventos vão entrar nesse processo aí. Meninos, acho que a gente por hoje vai ficar por aqui, porque até aqui tá bom para essa primeira prova de vocês, tá? Então o assunto vai até a aula de hoje, ok? Estejam aqui, eu quero vocês semana que vem aqui, não esqueçam, porque eu vou passar os parâmetros para vocês. Venham para a sala. Não inventa dizer que não, o Chiquito, representante da turma, veio para cá pegar todas as informações. Não faça isso. Venha para cá conversar comigo, tá? Então, no dia 27, quero vocês aqui para a gente conversar. Até porque olha o que eu vou falar, hein? Porque vocês têm a mania de esquecer. Então, olha o que eu estou falando. Qualquer solicitação, porque eu vou postar a prova inteira aqui, online, qualquer solicitação será feita via Teams. Professor, desliguei para minha câmera, porque estava com problema, etc, etc. Tá, com você, tudo bem. Mas qualquer solicitação tem que vir para cá, para a sala, e conversar comigo. Não vai me inventar de passar, porque a Mariazinha vai passar para mim. Não, não faça isso. Porque exatamente, às vezes, por exemplo, se vocês tiverem um problema no link, porque a prova, meninos, para quem não fez prova comigo, eu sempre disponibilizo a prova do Google Forms aonde? No AVA. Então, não vai usar o AVA, não? Não, não vai usar o AVA para precisar fazer a prova lá. Você vai fazer a prova via Google Forms, igual o formulário do exercício. E qual é a grande questão? É que, às vezes, o que acontece? O AVA pode dar uma travada, não abrir, etc, etc. E aí você vai ter aquele probleminha de abrir esse formulário, tá bom? No dia. O que é que você vai fazer? Você retornará aqui para a sala, conversará comigo e falará o seguinte: Joãozinho, Máriozinho, quem quer que seja, vai virar para mim e falar assim: professor, não consegui entrar no AVA, não consegui ter acesso ao link. Então, o que você vai fazer? Me solicita que eu enviarei via o meu e-mail o quê? O link da prova. Então, o link da prova somente será enviado por mim. Pois eu represento os 10 integrantes que não conseguem. Não faz isso também, não. Porque cada indivíduo que tiver o problema deverá voltar aqui, solicitar a mim esse link. Esse link será solicitado e eu enviarei para a pessoa, cada um personalizado. Não é para inventar, vou mandar para o Chico Francisco Maricota. Não faz isso. Porque se mandar para essa pessoa e o link não funcionar e disser depois para mim: professor, mas eu me mandaram o link e eu fiz. Eu vou dizer: problema seu.
Então, com isso, volte para a sala de aula. Já estou falando isso porque semana que vem vou falar a mesma coisa. A solicitação, tive problemas, professor, não abri o AVA não funcionou. Ótimo, volta aqui para a sala, que eu mesmo mandarei este link para vocês. Tá claro isso que eu estou falando, meninos? Quero ouvir de vocês. Se eu me fiz claro. Boa noite, professor. Hein? Em que Não, parte quero lá do saber. AVA lá Antes que de falar. Não. Um minuto, Thiago. Eu quero saber, turma, está claro o que eu estou dizendo para vocês? Está. Assim, Volta para Sim, cá. professor. Não pega esse link com os outros. Vocês têm essa mania. Não vou ser São Francisco de Assis e vou distribuir o link. Não faz isso. Se acontecer um problema com o link e a prova vocês não fizerem, vai fazer segunda chamada. Eu não vou mandar o link. Eu estou falando sério. Então, volta para cá, professor, não entrou. Ah, mas vai ser 15 pessoas. Não tem problema. Eu faço isso com o maior prazer. Mas eu quero registro. O registro tem que estar gravado. Não pode... Vocês notaram que, por exemplo, quando vocês entram lá no YouTube, tem um monte de aulas bloqueadas? Essas aulas que estão bloqueadas são exatamente as provas. São exatamente links, exatamente de registro de aluno. Porque, às vezes, tem aquele famoso aluno que diz, professor, que não sei quem mandou para mim, e ponto. Eu vou dizer, não. Você não entrou na sala de aula e você pegou o link com alguém. E se pegou o link com alguém, assumiu a responsabilidade de não fazer. E se não fizer, vai fazer segunda chamada. Ponto. Seria isso. Já que está claro, Tiago agora pode perguntar o que ele quer. Fala, Tiago. Ô, professor, em que parte ali do AVA eu vou encontrar esse link? Você vai ver. No dia eu falo. Agora não. Não é... Não. Agora não. Onde tem as Por isso, atividades, não? Que atividade? As atividades que tem da unidade 1, primeira unidade, segunda unidade, tem atividades? É no AVA, é exatamente ali. Só não escolheu o local ainda. Ainda vou fazer a prova, Tranquilo. ainda vou elaborar. Aí, quando o dia, Sim. exatamente nesse dia, eu vou te dizer onde é que tá. Vai estar bloqueado, vocês não vão ver, somente eu abro no dia. É porque eu quero vocês aqui. Vocês têm a mania de chegar e distribuir links e fazer acontecer. E não, a coisa é aqui. Porque senão não vai ter registro. E tem que ter registro. É até para salvaguardar vocês. Porque lá na frente eu fiz e não fiz, aí já viu, né? Aí tem muita estrada no meio dessa história. Combinado. Mas não se preocupa não, Thiago. Quando você vier aqui na semana que vem, eu te conto onde vai estar. Sei. Obrigado, Quem professor. mais? De nada. Quem mais? Tudo certo, meninos? Quem não estava aqui? Uma última coisa. O Thiago até perguntou isso, e a pergunta dele foi válida em função disso. Em relação à pontuação. O que vocês estão vendo ainda lá é a parcial, tá bom? Professor, eu tirei 900, 1.000, você comeu meus pontos todos. Não comi nada. Porque ainda não lancei, ainda estou corrigindo as provas, tá? As provas abertas, tá? Então, com isso, eu botei lá. É claro, quem tirou menos, alguns eu dei uma editadazinha aí, vou dar uma editada, mas acredito que a maioria, às vezes quem ficou com uma diferença de 100 pontos, deixei, não editei nada não. Então deixei lá como estivesse. Tá bom? Então, só toma cuidado, só me dá um tempo para isso aí, que eu quero dizer. Outra coisa que eu quis falar. Só me dá um tempo com isso que eu vou estar aplicando, já liberando essa pontuação aí ao longo da semana. Tá bom? Afinal. Algo mais? Alguma dúvida? Meus prezados discentes. Se silêncio significa tá tudo bem, tudo tranquilo? Então tá bom. Então, meninos, ok. Então, nos vemos aqui semana que vem. Não me inventa de não aparecer aqui. Aparece aqui, ok? E a gente conversa sobre a prova de vocês. Boa noite. Excelente noite para vocês. Amanda, Bianca, Karina, Edivan. Boa noite. Passei por cima da Daíse. Daíse, Edivan, Elizabeth, Eloide, Yasmin, Etiele, Lorena, Nascimento, Lorena, Oliveira, Luan, Sena, Luana, Jesus, Monique, Railana, Stephanie, Thaís, Camila, Vanildo. Excelente noite para vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Tranquilo. Abraço. Vamos estudar. Tchau, prof. Boa noite. Abraço. Tchau, minha querida. Fica com Deus, tá bom? Vai com Deus. Tchau, tchau. Abraços. Qualquer dúvida, marcos.abraão@croton.com.br. Tchau.